E agora, na ação declaratória de constitucionalidade 54, falará pelo Amicus Curiae Conectas Direitos Humanos, a única advogada inscrita, entre todos que se inscreveram, a doutora Silvia Souza. Muito bem-vinda. Obrigada, presidente. Boa tarde. Cumprimento ao presidente, relator ministro Marco Aurélio, a todos os ministros, na pessoa das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, e o faço por ser aqui nessa tribuna a única mulher e negra falando nesta tarde de hoje. A ação direta de inconstitucionalidade número 54, que busca colher aqui desta Corte a declaração de constitucionalidade e de harmonia do artigo 283 do Código de Processo Penal com o artigo 5º, incisos 51 e 67 da Constituição Federal, é o objeto em que a Conectas Direitos Humanos se manifesta nessa oportunidade a favor do pleito apresentado pelos autores nesta tarde, né? Além de entendermos, entendemos que a posição divergente da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, ela atinge ao princípio da vedação ao retrocesso. Diante das mudanças dos contextos históricos, políticos e sociais, insurge-se uma dúvida que nós temos que lidar ao longo do contexto da história. Como conciliar e equacionar as mudanças sociais com as leis? Como conciliar, tendo em vista que, de um lado, é necessário manter-se a rigidez e os objetivos das normas já positivadas, e é necessário também que o sistema de justiça siga calcado nelas para lidar com a evolução histórica. Peço desculpa aos senhores ministros, eu estou um pouco nervosa, é a primeira vez que falo nessa tribuna. Seguindo aqui, pensando na reflexão do espírito das leis de Montesquieu, citando um de seus trechos, para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder. Seguindo essa recomendação, o Constituinte de 1988 fixou na Carta Magna a tripartição dos poderes, garantindo a independência e a harmonia dos poderes entre si, e limitou também as formas e os processos de emendas à Constituição, objetivando, no entanto, optando por vedar quaisquer alterações às cláusulas pétreas, né? As cláusulas pétreas representam a identidade da Constituição. Os seus fundamentos visam justamente assegurar a integridade da Constituição e impedir quaisquer e eventuais alterações que provoquem a sua destruição. Busca-se aqui revisitar esse entendimento para declarar a compatibilidade e harmonia do artigo 283 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, em especial o inciso 57 do artigo 5º, reconhecendo-se, então, a presunção de inocência como direito e garantia fundamental a todo e qualquer cidadão, como muito bem já expositado pelos meus colegas da Defensoria. A partir dessa compreensão dos limites materiais de alteração da Constituição, surge-se o princípio de vedação ao retrocesso, o que significa dizer que ao constituinte derivado é permitido se ajustar à Constituição no limite da interpretação das cláusulas pétreas, desde que se não afronte a essência dos direitos e garantias fundamentais já conquistados. Os tribunais brasileiros e esse Supremo Tribunal Federal vêm ao longo dos anos reconhecendo este princípio. Dentre os vários e brilhantes posicionamentos já exarados por essa Corte, eu peço licença aqui para citar o do ministro Lewandowski no HC 167265, num pequeno trecho que diz: aliás, constata-se que, a partir do entendimento do STF, o qual, por julgamento majoritário, restringiu o princípio constitucional da presunção de inocência, prisões passaram a ser decretadas, após a prolongação de decisões de segundo grau, de forma automática, na maior parte das vezes, como já afirmado, sem qualquer fundamentação idônea.
Em outras palavras, nós podemos entender que os atos públicos que impliquem em alteração de direito e garantia fundamental devem sempre observar a coerência lógica material do princípio da vedação ao retrocesso. Vale destacar também que essa Corte reconheceu em 2015 o estado de coisas inconstitucionais do sistema penitenciário brasileiro. De lá para cá, muitos massacres aconteceram, pessoas foram decapitadas, o número de torturas, de denúncias sobre torturas tem sido cada vez mais crescentes. O artigo 312 do Código de Processo Penal prevê que, na hipótese de aplicação das restritivas da prisão cautelar, embora posta no sistema de justiça como exceção, torna-se regra, em especial, a aplicação para a população negra e pobre. É preciso reconhecer que a restrição de direitos, sejam econômicos, sociais ou as liberdades, atingem em primeiro lugar e com muito mais força a população pobre, preta e periférica, aqueles que pouco aqui são ouvidos e representados. Haja vista o fato de eu ser a única mulher negra, a única pessoa negra falando nessa tribuna. Isto porque os corpos negros estão nas valas, estão empoleirando as prisões em condições subhumanas, em condições insustentáveis. Um debate tão sério quanto a relativização da presunção de inocência tem sido pautado como se afetasse apenas aos condenados pelos crimes de colarinho branco, quando, na verdade, nós sabemos muito bem a quem se endereça o aparato penal do Estado. Como já citado pelos colegas da Defensoria Pública e pelos demais que me antecederam, eles se endereçam aos pretos, pobres e periféricos. Neste sentido, considerando os dispositivos constitucionais da separação entre os poderes, os ritos da vedação de alteração constitucional, o princípio de não retrocesso, é que entendemos e defendemos que é fundamental que essa Corte, partindo de uma reflexão ampliada, julguem a ação declaratória de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, com eficácia erga omnes e efeito vinculante nos termos do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Agradeço a todos a oportunidade de falar e pela atenção dispensada a mim. Muito obrigada. Agradeço a doutora Silvia Souza e registro que Vossa Excelência falou como alguém que já tem experiência de ter estado várias vezes nessa tribuna. Meus cumprimentos.